capital carioca, seguimos para São Gonçalo, cidade metropolitana do Rio de Janeiro, às margens da Baía de Guanabara. Os primeiros habitantes foram os índios tamoios. Os nativos não existem mais na região, mas a marca deles está por toda a cidade. Estas terras foram doadas ainda na primeira metade do século XVII ao nobre Gonçalo Gonçalves. Por muito tempo, o lugar ficou subordinado à cidade de Niterói, ganhando o status definitivo de cidade em 1929. São Gonçalo guarda boa parte da história do Brasil. Estamos nas ruínas da Fazenda Engenho Novo, que pertenceu ao Barão de São Gonçalo. Por aqui passaram figuras ilustres, como a família imperial, que tinha esta propriedade como uma das preferidas para descansar. A fazenda foi tombada em 98 pelo Instituto de Patrimônio Histórico do Estado do Rio de Janeiro e hoje nós guardamos dentro dela uma grande parte da história do gonçalense. As paredes da sede do antigo solar, ainda de pé, revelam formas arquitetônicas barrocas. Os tijolos feitos à mão pelos escravos eram encaixados com óleo de baleia. Hélio, que trabalha aqui, mostra uma das poucas telhas que sobraram daquela época. Os escravos modelavam o barro nas coxas. Outra construção é a Capela de Nossa Senhora da Luz, às margens da Baía de Guanabara. As portas são entalhadas em madeira de lei. Esta, que agora decora parte do ambiente, é revestida de ouro. O piso original tem a marca do pé de algum escravo descuidado que ajudou a construir a capela. E esta imagem de Cristo que decora o altar foi encontrada por Dona Alda no lixo. Esta gaúcha chegou por aqui jovem ao se casar com um carioca. Lá se vão 50 anos de amor e dedicação à capela. Eu me apaixonei quando eu entrei aqui e falei assim, ó, faz eu ser feliz com esse homem e gostar desse lugar, que eu cuido de tu pro resto da minha vida. A cidade também tem atrativos naturais. A Pedra da Baleia impressiona pela semelhança com o animal. A Praia das Pedrinhas encanta o visitante. São Gonçalo tem orgulho de um ex-morador ilustre, o palhaço Carequinha. Ele morreu em 2006, viveu nesta casa simples e deixou muitas saudades por aqui. Mas eu tive a felicidade de ver o Carequinha se apresentando até nas ruas de São Gonçalo. Então todo mundo conhecia as músicas. Quando ele cantava O Bom Menino, Não Faz Xixi na Cama, todo mundo cantava O Bom Menino. Carequinha foi o primeiro artista de circo a fazer sucesso na televisão. Participou de filmes e gravou 26 discos com um repertório de cantigas de roda que se tornaram clássicos. Apesar de não ser gonçalense, adotou a cidade. Os palhaços daqui se inspiram nele. Você é meu amigo de fé, meu irmão, camarada. E nunca tá usando cueca rasgada. Ai, para! Eu não tô usando cueca rasgada. O Carequinha é um exemplo para mim, não só para mim, mas como todos os artistas da cidade, que ele nos honrou vindo morar aqui e me ensinou muito, né? Em matéria de circo, de humildade e de persistência. Carequinha cursou até o 3º ano da Faculdade de Direito. Ia com frequência ao Fórum de São Gonçalo, perto de casa. E no fórum que encontramos o juiz Marcelo Anátocles, da Central de Penas e Medidas Alternativas à Prisão. O programa do juiz dá assistência a homens e mulheres com problemas de violência doméstica. Nosso projeto ele se inicia a partir de uma denúncia da mulher na delegacia, quando chega no Poder Judiciário informação de um fato, um ato de violência, de um crime praticado por um homem contra uma mulher. A partir desse momento, seja na fase da protetiva, seja na comunicação do flagrante, nós marcamos uma audiência dos dois, do homem e da mulher aqui, e a partir desse momento a gente sugere a eles o grupo de reflexão. O grupo de reflexão para os homens e para as mulheres tem uma duração aproximada de 4 meses e nesse período vai se discutir com eles, separadamente, um grupo só de homens ou um grupo só de mulheres,
a questão da violência, o conceito de violência e se tentar passar uma ideia de não violência. Nesta sala, conversando com um psicólogo e uma assistente social, estão mulheres que um dia sofreram nas mãos dos maridos e ex-companheiros. Eu fui casada há 30 anos, então chegou um dia que a gente toma uma decisão na vida, né? E uma delas foi cansar de apanhar, que eu como fiz. Não quis mais apanhar, dei parte dele. Quer dizer, no começo foi meio complicada a convivência com nós dois, porque ele tem um gênero, também tem o outro, entendeu? E ele não aceitava o fato que ele nunca acreditou que eu fosse tomar uma atitude, né? E chega um dia que a gente toma, até por amor próprio. Só no dia que ele me mandou embora de casa, me tirou de casa, foi que eu descobri que eu tinha uma força imensa dentro de mim. Eu conhecia ele, era uma pessoa maravilhosa, ótima, quando estava sem bebida e quando bebia se transformava. As histórias são parecidas, vão sendo contadas uma a uma. Aos poucos, estas mulheres sofridas se revelam e o psicólogo vai ajudando a montar o quebra-cabeças. Falar da gente muitas vezes dói, e no grupo, quando a gente está diante de pessoas que nós não conhecemos, é muito difícil. O que vocês estão relatando aqui é importantíssimo. A maneira como a gente lida com essas emoções. Aqui, cada uma descobre que não está sozinha. Muitas vezes nós convivemos a vida inteira com nós mesmos, mas não nos conhecemos, né? E participar do grupo fez eu conviver com pessoas diferentes de mim e aprender a me conhecer como mulher, como mãe, como esposa. O grupo me ajudou tanto que me ajudou a parar de fumar, entendeu? Eu gostava muito de tomar uma cerveja, hoje em dia já sou mais controlada, não bebo também. A separação, às vezes, ajuda você até a se aproximar de novo, mas um respeitando o outro. Que muita gente não sabe o que é isso. Se chama a palavra respeito. Para mim foi muito proveitoso, tá? Porque assim, durante esse período de reflexão, eu aprendi muito. Eu aprendi a me conhecer. Eu era uma pessoa assim difícil, né? Eu botava aquela determinada coisa na cabeça, tinha que ser aquilo mesmo. E assim, em alguns momentos eu percebi, no período do grupo, eu percebi que nem sempre eu era coitadinha. Hoje em dia a gente continua juntinhos, sabe? A casa da gente é linda, a gente vai em flores por tudo quanto é lugar. As mulheres estão perdendo o medo de denunciar. Dados da Polícia Civil de São Gonçalo mostram que o número de registros de ocorrências vem crescendo ano a ano. Em 2008, foram registradas 4.397 ocorrências. No ano passado, foram 4.925. O projeto, que completou 10 anos, já regenerou 200 chefes de família que passaram por aqui. Carlos Alberto brigou e desacatou a ex-mulher. Foi convidado pelo juiz a participar do programa. Estou participando ainda, né? Não acabou. Para mim é uma experiência, no início tem certa resistência, né? Mas para mim foi maravilhoso. Estou colhendo muitos frutos com isso. Carlos Alberto recebeu até um título concedido pelo Poder Judiciário, o de voluntário da não violência. Sempre quando eu posso, eu estou em algum lugar que tenha pessoas passando por algum momento difícil, semelhante ao meu, sempre procuro conversar com essas pessoas, passar tudo que eu colhi daqui. No aspecto social, no aspecto humano, nós temos 98%, isso com pesquisa feita com as pessoas, 98% de casos em que não houve novo problema com aquele agressor. Como esse juizado é o único da comarca, qualquer nova violência daquele homem seria distribuída para o nosso juizado, nós saberíamos. Então, esse homem que participou do grupo, ele não só não tornou a agredir a vítima daquele processo, como também não agrediu nenhuma das vítimas, e nenhuma outra vítima. E informação que nós temos é que muitos desses homens se transformaram em divulgadores da ideia da não violência em suas comunidades. Estes dois homens que preferem não aparecer
frequentaram as reuniões com uma equipe multidisciplinar formada por psicólogos e assistentes sociais. E através de problemas de convivência com a minha esposa, e tínhamos tido uma desavença. Ela foi até a delegacia e fez uma ocorrência, e chegando aqui, conversando com a promotora, me foi sugerido a participar do grupo de ajuda com psicólogos aqui. Fui preso no meio de bandidos. Foi 8 dias que eu passei ali, mas para mim foi 8 anos. Hoje eles se sentem completamente recuperados, reconhecem o valor do programa e aprenderam a lição. Ouvir e não se deixar irritar com as provocações, que era justamente o que acontecia com a convivência com a minha esposa. Convivo maravilhosamente com minha esposa, já fizemos agora em novembro 39 anos de casado. Então eu acho que o grupo foi de uma ajuda incrível. Foi muito bom mesmo. Aprendi muito. Homens, mulheres que continuam casados ou optaram pela separação. O que todos têm em comum? Neste pequeno espaço no Fórum de São Gonçalo, pela vontade de um juiz conciliador, eles resgataram a dignidade, um bem que não tem preço. Se não é elas aqui, eu estava preso de novo. Chorei no dia que acabou, que eu era cego, eu não sabia como controlar a raiva, entendeu? A raiva, qualquer coisinha explodia, eu agora já sei. Na hora que eu tiver com raiva, eu vou pescar, eu vou passear, eu vou lavar um prato, lavar uma louça, menos bater mulher. Casada e nunca tive o respeito, nunca tive amor, carinho que eu merecia. E aqui eu aprendi. Hoje eu conquistei o amor dos meus filhos mais e mais, que eles me olham com respeito, com dignidade, e eu tenho isso tudo dentro de mim e eu não sabia. Trabalho, me sustento, não dependo de homem nenhum, vivo a minha vida sem ter que dar obediência a nenhum deles.